Maravilhoso. Deus já tem falado conosco neste culto, mas ainda continuará falando até o momento em que nós estivermos orando. Mas nós vamos estar ainda buscando ao Senhor na sua palavra. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Lá em 1 Samuel capítulo 17, versículo 33, nós temos ali a conversa de Davi com Saul. Quando Saul ele chama alguém para enfrentar Golias e só aparece o Davizinho, né? Davi se apresenta lá dizendo: eu vou lutar contra esse incircunciso filisteu. Porque ali, irmãos, durante 30 dias Golias ele vinha até o vale e ele desafiava Israel, dizendo: não tem homem aí para me enfrentar? Por que vamos morrer vários homens? Um homem só de cada nação vai lutar, representando todo o seu povo, e o campeão vencerá juntamente com todo o seu povo. Aquele que vencer a batalha dará a vitória ao seu povo, dará a vitória à sua nação. Mas é um homem só. E durante 30 dias Golias foi ali, intimidando as pessoas, intimidando os homens, e não tinha ninguém que tinha coragem de enfrentar Golias, porque Golias era um homem que tinha 3 metros de altura, né? Só a sua lança pesava mais de 30 quilos, seu escudo era enorme, ele era um homem que botava medo em qualquer adversário. Imagina você lutando com um homem de 3 metros de altura, o braço do homem era do tamanho da minha perna, né? Então você olha para aquele homem e você fala: eu não sei não, hein? Acho que não é para mim. Aí a maioria dos homens estava nisso. Só que apareceu Davi. E aí Davi então começa a conversar com Saul a respeito dessa situação. Versículo 33. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra, desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão na barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos de Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou, olha só, o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi de suas vestes e pôs-lhe sobre a sua cabeça um capacete de bronze e o vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si e tomou o seu cajado, escolheu para si 5 seixos ou 5 pedras do ribeiro, pôs no seu alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da funda e foi-se, aproximando-se do filisteu. Amém, igreja? Queridos, nessa noite eu quero pensar com você assim: Davi era um escolhido de Deus? Sim ou não? Ele foi um escolhido de Deus, e como escolhido de Deus, ele venceu uma grande batalha, ele venceu um grande desafio. Um desafio enorme foi colocado diante dele: enfrentar o gigante Golias. E eu quero dizer para você nessa noite, queridos, assim como Davi foi um escolhido de Deus, e assim como Davi enfrentou um grande desafio, uma grande batalha, que estava além ou acima das suas capacidades, da sua força, mas venceu, eu e você somos também escolhidos de Deus. E a exemplo de Davi, nós também podemos vencer como escolhidos de Deus grandes batalhas, grandes desafios, grandes problemas, grandes dificuldades que possam aparecer no nosso caminho, porque nós temos ao nosso lado a ajuda de Deus, porque nós temos conosco o Senhor para nos ajudar nas nossas batalhas.
Davi, irmãos, não estava sozinho, Deus estava com ele. Deus o escolheu para enfrentar uma grande batalha, um grande desafio, e o Senhor estava com Davi para lhe dar a vitória que ele precisava. Eu quero dizer para você nessa noite, como escolhida de Deus, viu, irmã Cecília? Como escolhida de Deus, irmã Cida, irmã Diva, como escolhido de Deus, Vitor, eu e você, todos nós estamos aqui, podemos vencer grandes desafios, porque temos a ajuda do Senhor sobre a nossa vida. Amém? Podemos vencer, irmãos, quando nós não dependemos de visibilidade, mas quando nós dependemos da nossa história de intimidade com Deus. Vou repetir, nós podemos vencer quando nós não dependemos de visibilidade, de projeção, mas nós dependemos sim da nossa história de intimidade com Deus. Davi, irmãos, quando ele chega ali, e ele começa a falar com Saul, e os soldados que estavam ali, todos próximos ao rei Saul, todos olharam para Davi e falaram: não pode. O próprio rei Saul falou: você não tem condição, você não pode enfrentar esse homem, Golias, porque Golias era um homem que tinha visibilidade, ele era um guerreiro conhecido, ele era um homem que todos respeitavam, porque eles sabiam da história dele, desde a sua mocidade. Ele era um guerreiro valente, que havia já matado muitos homens em campo de batalha. Mas Davi não tinha visibilidade nenhuma. Porém, ele tinha uma história de intimidade com Deus. Ele não tinha visibilidade, mas ele tinha uma história de intimidade com Deus que ninguém conhecia. Quando Davi chega ali, e Saul diz para ele que ele não poderia lutar contra Golias, Davi começa então a contar a sua história de intimidade com Deus. Ele diz: Saul, é o seguinte, meu pai tem ovelhas, e eu cuido das ovelhas de meu pai, e quando um leão ou um urso aparece para levar as ovelhas, para devorar as ovelhas, quando qualquer um desses dois animais, ou um leão ou um urso aparece, eu arranco a ovelha da boca deles, seguro pela barba e mato. Olha só, irmãos, será que, irmão Sebastião, a gente conseguiria pegar um leão pela barba? Será que a gente conseguiria pegar um urso aí pela barba? Arrancar uma ovelha da boca dele? Pois é, Davi fez isso. Rapaz, eu não tenho coragem de tirar um osso da boca do meu pitbull. Agora imagina, você vai arrancar uma ovelha da boca de um leão, né? Só que Davi fez isso. Ele tinha uma história, presta atenção, ele tinha uma história que somente ele e Deus conheciam. Ele tinha uma história que somente ele e o Senhor conheciam. Eu quero dizer para você, querido, talvez você tenha uma história com Deus que só você e Deus conhecem. Uma história de luta, uma história onde você passou por problemas, por dificuldades, por situações que te fizeram chorar, por situações que te colocaram num contexto de luta, de dificuldade. Talvez você tenha uma história com Deus que só você e Deus conhecem, uma história de luta, de dificuldade, de dor, mas que terminou com vitória no final. E eu quero dizer para você nessa noite: não despreze a história que você tem com Deus, não despreze as situações que só você e Deus passaram juntos, não despreze aquelas situações que você venceu com Deus do seu lado, não despreze aquelas situações em que você e Deus passaram juntos por elas, e ali aquela situação mostrou para você não somente quem era você, mas quem era Deus na sua vida, como aquele que sempre esteve do seu lado. Não podemos desprezar, irmãos, as nossas histórias particulares com Deus. Todos nós temos uma história particular com Deus, e são essas histórias que revelam quem é Deus na nossa vida. São essas histórias que revelam, irmãos, aonde está a nossa confiança, aonde está a nossa esperança, aonde está apoiada a nossa fé. E quando Davi ele começa a contar a sua história, ele começa a dizer para Saul: Saul, o mesmo Deus que me deu vitória sobre o leão, o mesmo Deus que me deu vitória sobre o urso, é o Deus que me dará vitória sobre esse filisteu. Em outras palavras, Davi estava dizendo assim: a história que eu tenho com Deus
ela não ficou restrita só ao que Deus já fez. Deus continua fazendo na minha vida hoje. Deus continua fazendo a mesma coisa hoje. O que Ele já fez ontem, o que Ele fez há um ano, o que Ele fez lá no passado, Ele pode fazer hoje. Quero dizer para você nessa noite, querida, Deus não parou de te dar vitórias. Ele ainda tem vitórias para te dar hoje. Amém? Deus tem vitória para te dar hoje. Para te dar hoje. Irmãos, ninguém conhecia aquela história que Davi havia vivido com o Senhor, na sua luta com o leão, na sua luta com o urso. Davi não tinha visibilidade, mas ele tinha uma história de intimidade com o Pai, aonde ele e o Pai, aonde ele e Deus enfrentaram situações terríveis, difíceis, juntos, e juntos eles venceram. Quantas situações difíceis você já enfrentou e venceu, porque Deus estava com você? Quantas situações difíceis que ninguém ficou sabendo, que você não contou para ninguém, porque aconteceu na sua intimidade, só você e Deus sabem. Quantas coisas da nossa vida, irmãos, que são coisas que só eu e Deus sabemos. Quantas coisas da sua vida, Diva, que só você e Deus sabem. Quantas coisas da sua vida, Gabriel, que é só você e Deus que sabem. Mas você sabe que Deus te ajudou a vencer naquele momento. Quantas coisas nós carregamos dentro do nosso coração, que é fruto de uma história de intimidade com Deus, e que é a base para a gente vencer as lutas que virão adiante de nós. São as histórias de vitória do nosso passado, muitas vezes servem de base para a história das vitórias que nós vamos ter no presente, para a história das vitórias que nós vamos ter no futuro. Mas Deus já nos deu vitória lá atrás, e Ele vai continuar dando vitória hoje também. Amém? Irmãos, ninguém sabia. Não tinha um outdoor dizendo: Davi matou o leão, Davi matou o urso. Ninguém sabia disso. Só Davi e o Senhor sabiam dessa situação. Tem coisas que só você e Deus sabem. Mas no momento em que Davi teve que enfrentar Golias, no momento em que o Senhor começou a projetar, a exaltar Davi diante dos seus companheiros, diante do próprio rei de Israel, todos tiveram que sentar para ouvir a história de Davi. E eu quero dizer para você, querido, no momento em que o Senhor começar a te levantar, no momento que o Senhor começar a te projetar, todo mundo vai ter que sentar para ouvir a história, a tua história com Deus, a tua história de vida com Deus, as situações que você e Deus enfrentaram e venceram. Ninguém sabia daquela história, mas eles passaram a saber, porque tudo aquilo fazia parte de um plano que Deus tinha para exaltar Davi e elevá-lo a uma posição acima da que ele estava. Eu quero dizer para você, querido, quando Deus ele tem um plano, um projeto de nos levantar, de nos colocar, irmãos, numa posição acima da que nós já estamos, muitas vezes é colocado diante de nós antes um desafio que precisa ser vencido. Às vezes nós olhamos para o problema, às vezes nós olhamos para a dificuldade e a gente fala assim: eu só estou vendo o problema, eu só estou vendo a dificuldade, eu só estou vendo coisa ruim. E muitas vezes por trás daquela coisa ruim tem uma vitória tremenda que Deus vai entregar para você. Mas você tem que ter coragem de enfrentar a situação ruim que foi colocada no seu caminho. Por trás de uma situação aparentemente ruim, muitas vezes existe uma grande exaltação de Deus que será liberada sobre a tua vida. Amém, Vitor? Amém, igreja? Nem tudo que é aparentemente ruim é totalmente ruim. Todo mundo achava que enfrentar Golias era algo ruim, era algo negativo, mas Deus estava ali planejando honrar alguém através daquele momento, daquela situação que era aparentemente ruim. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque talvez você esteja enfrentando uma situação hoje que aparentemente é ruim, que aparentemente não tem nada de bom nessa situação, mas se você enfrentar com fé, se você enfrentar com coragem, se você enfrentar crendo que Deus está com você,
você vai ver essa situação ficar para trás. E você vai receber uma grande vitória do Senhor. Amém? Você vai receber uma grande vitória da parte de Deus. Irmãos, ninguém sabia daquela história que Davi tinha no seu relacionamento com o Senhor. Aquela história estava no anonimato, estava escondida. Quantos homens de Deus, servos de Deus, o Senhor forjou e trabalhou no anonimato, para depois colocá-los em evidência. Vou dar um exemplo aqui, irmãos. Quantos aqui lembram de Gideão? Levanta a mão. Levanta a mão mais alto. Mais alto. Aí, legal. Quantos aqui lembram dos 300 homens de Gideão? Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Me cite o nome de um deles. Não tem, né, irmãos? Porque eles estavam no anonimato. Eram 32 mil homens. Pensa só, 32 mil homens. E o Senhor diz assim para Gideão: fala para os covardes e medrosos irem embora para suas casas. Sabe quantos que foram, irmãos? Dos 32 mil? 22 mil. Era muito homem covarde. 22 mil homens covardes. Aí dos 10 mil que sobraram, Deus falou assim: manda beber água no riacho. Eles foram beber água no riacho. Dos 10 mil, quem que o Senhor escolheu? 300. Irmãos, aqueles 300 homens, eles estavam no anonimato, eles estavam escondidos. A Bíblia não fala o nome deles, a Bíblia não menciona o nome deles, a Bíblia não fala da família deles, mas a Bíblia diz que com aqueles 300 homens, Israel teve uma grande vitória sobre o exército dos midianitas. Por quê? Eles estavam no anonimato, mas eles tinham uma história de intimidade com Deus. Eles não estavam aparecendo diante dos homens, eles não tinham visibilidade, eles não eram conhecidos aos olhos das pessoas, mas eles eram conhecidos aos olhos de Deus. Eu quero dizer para você, querido, talvez a mídia não está te vendo. Hoje as pessoas querem popularidade. Quem grava um vídeo no YouTube ou no Instagram ou em qualquer outra plataforma ou rede social, as pessoas querem muitos likes, as pessoas querem muitos seguidores. Aí a pessoa aparece lá com não sei quantos mil seguidores, o outro tem milhões de seguidores, e aí, irmãos, todos estão procurando o quê? Visibilidade. Aqueles homens não tinham visibilidade, mas eles tinham uma história de intimidade com Deus. E essa história de intimidade com Deus, eles estavam ali, era uma história, irmãos, de humildade, era uma história, irmãos, onde eles estavam ali, no anonimato com Deus, escondidos, mas vivendo para a glória de Deus. Foi essa história que deu a eles a condição de vencerem no final. O que eu quero dizer para você nessa noite é isso. Não se preocupe se alguém está te vendo, não se preocupe se as pessoas estão aplaudindo você, não se preocupe se o seu nome não está na mídia, no outdoor, no YouTube, não se preocupe com nada disso. Preocupe-se em ter intimidade com o Senhor. Não importa se você é uma pessoa quietinha, está escondido, ninguém te vê direito. O que importa é que Deus está te vendo. Amém? O que importa é que Deus está te vendo. Ninguém via Davi, nem o próprio pai de Davi viu em Davi um guerreiro vitorioso, nem o próprio pai. Davi estava escondido até dos olhos de Jessé, o seu próprio pai, mas ele não estava escondido dos olhos de Deus. Eu quero dizer para você nessa noite, Deus te contempla, Ele sabe quem você é, dentro da sua relação de intimidade com Ele. Ele sabe quem você é, Ele sabe o quão grato você é, Ele sabe o quão devotado você é, Ele sabe o quanto você crê nele, e confia nele, e depende dele. Deus sabe. Davi tinha uma história de intimidade com Deus. Ele não tinha visibilidade, mas foi essa história de intimidade com Deus que lhe deu a condição de vencer Golias no campo de batalha. Irmãos, eu e você, como escolhidos de Deus,
podemos vencer grandes batalhas, podemos vencer grandes desafios, quando nós não nos deixamos impressionar pela grandeza dos nossos problemas, mas nos impressionamos com a grandeza do nosso Deus. Vou repetir: todos nós podemos vencer, como escolhidos de Deus, assim como Davi era. Todos nós podemos vencer grandes batalhas, grandes problemas, grandes dificuldades, quando no nosso coração o que nos impressiona não é a grandeza do nosso problema, mas é a grandeza do nosso Deus. Amém? Quem que está grande no teu coração hoje? O seu problema ou o seu Deus? Quem que está grande hoje no seu coração? O seu problema ou o seu Deus? Isso vai fazer toda a diferença no desfecho da sua história, porque tem gente que vive engrandecendo os seus problemas. Tem ou não tem, irmãos? Ai, pastor, o senhor fala isso porque o senhor não está na minha pele, o senhor fala isso porque o senhor não conhece o tamanho do meu problema. O meu problema é grande, eu tenho um problema grande dentro da minha casa. O meu problema é com o meu marido, o meu problema é com o meu filho, o meu problema é com o meu salário, o meu problema é com o meu emprego. Nossa, pastor, o meu problema é muito grande. E tem gente que só vive dando ibope para o problema. Mas o seu Deus, ele é pequeno? O seu Deus é pequeno? Irmãos, enquanto estava todo mundo falando de Golias, Davi só falava de Deus. Quem é esse incircunciso filisteu para desafiar o exército do Deus vivo? Quem é esse insignificante para enfrentar o Deus Todo-Poderoso? Eu quero dizer para você nessa noite: quem é esse teu problema para enfrentar o Deus Todo-Poderoso que você serve? Que é essa dificuldade que você acha que é grande diante do Deus Todo-Poderoso que cuida de você? Eu vou dizer uma coisa para você nessa noite: o seu problema, ele pode ser maior do que as suas forças, mas ele sempre será menor do que o seu Deus. Amém, igreja? O seu problema, ele pode ser maior do que você, assim como Golias era maior do que Davi, mas ele sempre será menor do que o Deus que você serve. Amém? Golias era grande aos olhos humanos, mas ele era insignificante aos olhos de Deus. Nós precisamos entender que a grandeza que move a nossa vida em relação àquilo que cremos é o que vai definir se nós vamos ter coragem ou medo na hora de enfrentar as dificuldades. Se nós começarmos a engrandecer demais as doenças desse tempo, ai, a Covid-19, ai, a doença do macaco, ai, a doença do esquilo, ai, a Covid-22, a Covid-19, e a gente começa a engrandecer a doença, engrandecer o problema. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai se tornar uma pessoa medrosa, você vai se tornar uma pessoa governada pelas circunstâncias. Você não vai ter fé, você não vai ter coragem para enfrentar o problema quando ele se manifestar. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para os irmãos: eu acredito que vem coisa pior ainda aí. Não estou aqui profetizando, não quero ser profeta de coisas ruins, ou profeta do Apocalipse, mas eu estou dizendo para vocês de acordo com o que a Bíblia diz. De acordo com o que a Bíblia diz, podem surgir doenças bem mais graves do que a Covid. Podem surgir doenças muito piores do que essas que já tem aí. E aí? Você vai correr? Você vai desesperar? Ah, irmãos, a nossa vida está nas mãos do Senhor. A nossa vida está nas mãos do Senhor. É Ele que vai cuidar de nós. É Ele que vai nos dar a vitória no campo da batalha. É Ele que vai nos dar a condição de ver cair por terra aqueles que se levantam contra nós. Nas mãos do Senhor está o poder, o governo, a autoridade, a vitória, a bênção que eu preciso e você também.
Como escolhidos de Deus, a exemplo de Davi, nós podemos vencer grandes batalhas, grandes desafios, se nós não permitirmos que a grandeza dos nossos problemas seja maior do que a grandeza do nosso Deus no nosso coração. No nosso coração. Amém? Mais uma vez eu vou perguntar para você: no teu coração hoje, quem que é grande? O seu problema ou o seu Deus? Quem aí pode dizer com fé que grande no seu coração hoje é o seu Deus? Levanta a mão. Aleluia. Deus é grande. Os nossos problemas são pequenos diante dele. Os nossos problemas são pequenos diante dele. Todos nós podemos vencer, a exemplo de Davi, irmãos, quando nós, como escolhidos de Deus, não aceitamos nos conformar com a multidão que aceitou a derrota, mas nos levantamos para crer na vitória. Irmãos, todos ali, a grande multidão estava conformada com a derrota, mas Davi falou assim: diferente de vocês, eu ainda creio na vitória. Eu ainda creio na vitória. Eu ainda creio na vitória. Eu ainda creio na vitória na tua casa, irmã. Eu creio na vitória na tua casa, irmã. Eu ainda creio na tua vitória, Vitor. Eu ainda creio na tua vitória, Sebastião. Eu ainda creio na vitória. Apesar dos problemas, apesar das lutas, eu ainda creio na vitória. A multidão estava conformada com a derrota. Davi falou: não, eu não vou fazer parte da multidão que se conformou com a derrota. Eu estou aqui para ter vitória em Deus. Eu estou aqui nessa igreja para ter vitória no Senhor. E você? Eu estou aqui nessa igreja para ter vitória em Cristo. Eu estou aqui nessa igreja para ter vitória em nome de Jesus. Eu estou aqui nessa igreja crendo na vitória, declarando a vitória em nome de Jesus. Eu estou aqui crendo na tua vitória, na minha vitória, na vitória desta igreja. Irmãos, nós podemos vencer como escolhidos de Deus quando a gente não se conforma com a derrota, sem nem sequer ter lutado. Como que você já vai declarar que você está derrotado se você nem lutou? Tem gente que é assim, a pessoa nem lutou, mas ela já decretou que ela perdeu. Tem ou não tem, irmãos? Tem gente que fala assim: eu não vou nem entrar nessa batalha porque já está perdida. Como que você fala que está perdida se você não lutou? Como que você fala que está perdida se você não teve coragem de enfrentar o problema? Ah, irmãos, nós não podemos ser assim. Nós não podemos aceitar a derrota sem lutar, sem enfrentar o inimigo, sem enfrentar o adversário. Davi, ele venceu porque ele lutou. Ele teve coragem de lutar, e o Senhor lutou com ele. O Senhor guiou aquela pedra na testa do filisteu e derrubou aquele gigante. Eu quero dizer para você: tenha coragem de enfrentar as batalhas, porque Deus é com os corajosos. Amém? Deus não gosta de covarde, Deus não gosta de medroso. Deus se coloca do lado dos corajosos. Se você tem coragem, Deus é contigo. Se você tem coragem, Deus se coloca do teu lado. Deus se coloca na tua vida. Seja corajosa, seja corajoso. Levante-se e diga: Senhor, eu vou enfrentar. Eu acredito que o Senhor é comigo. Deus não gosta de gente covarde, irmãos. Deus gosta de gente que tem coragem. Deus gosta de gente corajoso. Então seja corajoso. Enfrente com coragem as suas lutas, as suas dificuldades, em nome de Jesus. Irmãos, nós podemos vencer como escolhidos de Deus, a exemplo de Davi, quando nós dependemos mais de Deus do que de nós mesmos. Davi disse ao gigante: você vem contra mim com espadas e lança, eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Em outras palavras, Davi estava dizendo assim: você vem contra mim na sua força,
eu vou contra ti na força do meu Deus. Eu vou contra ti na força do meu Deus. E eu quero dizer para você, querido, na força de Deus ninguém pode contigo. Na força do Senhor ninguém pode te derrotar. Se você se levantar e enfrentar na força de Deus, você vai ter vitória, em nome de Jesus. Davi, ele enfrentou a dificuldade não na sua força, mas na força do Senhor. Ele disse: o Senhor me deu vitória sobre o leão, o Senhor me deu vitória sobre o urso, o Senhor me dará vitória sobre Golias. Ele nunca dizia eu. Ele dizia sempre o Senhor, o Senhor, o Senhor. Sabe quem que vai te dar a vitória? O Senhor. Sabe quem que vai te dar a vitória, Vitor? O Senhor. O Senhor vai te dar a vitória. Amém? É o Senhor que vai nos dar a vitória, irmãos. Como igreja batista em Itatiaia, nós vamos receber a vitória das mãos do Senhor. É Ele quem vai nos dar a vitória. Mas em último lugar, irmãos, como escolhidos de Deus, nós podemos vencer as dificuldades, as lutas, os grandes desafios da vida, quando nós somos autênticos. Autênticos. Chegou uma hora em que Saul, ele quis colocar sobre Davi a sua roupa, sim ou não? E Davi colocou a roupa do Saul, falou: mas eu não estou bem com essa roupa não é minha, eu vou lutar com as minhas roupas. Irmãos, é triste quando um crente ele quer vestir a roupa do outro, sim ou não? Tem crente que muitas vezes quer vestir uma roupa que não é sua, fingir ser alguém que ele não é. Tem, irmãos, infelizmente tem gente que muitas vezes quer colocar uma capa, uma roupa que não é sua, para fingir ser alguém que não é. E eu quero dizer para você, querido, você não precisa colocar a roupa de ninguém, você não precisa querer colocar sobre você a capa que não é sua, a roupa que não é sua. Você tem que se assumir, você tem que ser quem você é, com os seus defeitos, com as suas qualidades, com as suas características, sendo quem você é, porque é sendo quem você é que Deus vai te dar a vitória. Não queira ser outra pessoa que você não é. Não queira colocar sobre si uma capa que não é sua, porque Deus sabe quem você é. Sabe ou não sabe, irmãos? Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas, Ele sabe quem eu sou, Ele sabe quem você é. Não adianta a gente maquiar, a gente pode fazer uma maquiagem e enganar as pessoas, mas a gente não engana Deus, porque Deus sabe quem nós somos. Então, abra o teu coração para Jesus, diga: Senhor, eu estou aqui, eu errei, eu falhei, eu pequei, mas eu estou aqui pedindo perdão ao Senhor, estou aqui confessando os meus pecados, porque a palavra de Deus diz lá em Provérbios 28, 13, 14, se não me falha a memória: aquele que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas aquele que confessa o pecado e deixa, alcançará misericórdia. Em outras palavras, o Senhor está dizendo: seja sincero para comigo, abra o seu coração e eu te darei vitória. Davi, ele foi sincero para com Deus, ele não teve medo de assumir quem ele era, de lutar com as suas armas, de usar as suas roupas, de ser autêntico. Seja quem você é, porque é sendo quem você é que Deus vai te dar a vitória. Você não precisa ser outra pessoa, você só precisa ser você mesmo. Amém? Quem recebe essa palavra no seu coração? Fique em pé, irmã Darabachai. Nós vamos estar orando nesse momento. Irmão Sebastião, pode vir aqui à frente. Nós vamos orar pela sua vida e pela vida de todos que precisam de oração nessa noite. Há poder no nome de Jesus.